O silêncio da primeira classe foi quebrado por um grito cortante. "Vocês duas, levantem-se agora", exigiu a aeromoça, apontando o dedo no rosto das jovens. Sentadas em poltronas opostas, as gêmeas Kayla e Camila se entreolharam, confusas, tentando entender o que estava acontecendo. Vestiam roupas discretas, comportadas. O embarque havia sido normal, sem qualquer incidente. Mas agora, com todos os olhos virados para elas, o constrangimento queimava mais do que qualquer calor. A aeromoça insistia que aquelas poltronas não eram delas, que alguém havia cometido um erro. Mesmo com os bilhetes digitais abertos nos celulares, confirmando os assentos pagos com antecedência, a funcionária se recusava a recuar. "Vocês não deveriam estar aqui. Eu preciso que saiam imediatamente, ou chamarei a segurança do aeroporto." A voz dela tremia de arrogância e certeza. Nem tentou disfarçar o incômodo ao ver duas mulheres negras ocupando espaço de luxo. Um senhor de terno no fundo da cabine abaixou o jornal. Uma mulher com cabelo grisalho ao lado murmurou algo para o marido, chocada com a cena. Kayla, ainda sentada, pegou o celular com as mãos firmes e fez uma ligação curta. Poucas palavras. Uma identificação direta. O tom da conversa mudou antes mesmo de encerrar a chamada. 30 segundos depois, um homem de gravata estreita e postura rígida surgiu no corredor. Era o diretor de operações da companhia aérea. O silêncio que se instalou foi mais tenso do que qualquer grito. A aeromoça empalideceu quando ele parou na frente dela, sem olhar para as irmãs. Apenas disse: "Podemos conversar no fundo da cabine, por favor?" Ela hesitou. Depois, seguiu em silêncio, sem mais uma palavra. O que veio depois deixaria todos do voo desconcertados. Kayla desligou o celular com a mesma calma com que havia discado. Seus dedos, antes rígidos pela tensão, repousaram sobre o apoio de braço. Camila ainda estava em choque. O constrangimento que ardeu segundos antes agora se misturava com um tipo novo de curiosidade. Algo estava prestes a acontecer. O homem que surgira do fundo da cabine caminhou sem pressa, mas com a autoridade de quem conhecia cada detalhe daquele avião. Seu crachá balançava sob a luz fria da aeronave. Assim que ele se aproximou da aeromoça, o rosto dela perdeu o tom corado de irritação e assumiu um pálido constrangimento. O diretor de operações, que muitos passageiros ainda não tinham reconhecido, era ninguém menos que Roberto Aguilar, executivo-chefe da área de experiência do cliente da empresa, um nome que poucos conheciam, mas que naquele momento faria toda a diferença. Ele pediu que a funcionária o acompanhasse para a área de serviço na parte traseira do avião. Ela hesitou, olhou de novo para Kayla e Camila como se esperasse apoio, alguma validação, mas só encontrou silêncio e um olhar firme, direto. As irmãs não desviaram os olhos, e isso foi mais do que suficiente. Os passageiros voltaram aos seus próprios mundos com fingido desinteresse, mas os ouvidos seguiam atentos. Mesmo quem não compreendia a gravidade total da cena, sabia que algo muito fora do comum havia acontecido. Camila respirou fundo e soltou, sem tirar os olhos do corredor. "Que merda foi essa?" Kayla respondeu num tom calmo, quase sussurrando. "Essa mulher não sabe quem é o pai da gente." Camila virou o rosto, surpresa. "Você ligou para ele?" Kayla assentiu. Silêncio de novo. Mas agora não era medo. Era a tensão de quem esperava o próximo movimento, sabendo que, dessa vez, não seriam elas a recuar. Roberto Aguilar e a aeromoça permaneceram fora de vista por mais de 10 minutos. Quando voltaram, ela estava com os olhos marejados e ele com o semblante impassível. Sem olhar para os passageiros, Roberto caminhou até as irmãs e, com a postura mais formal possível, se curvou levemente. "Senhoras, em nome da nossa companhia aérea, peço desculpas pelo ocorrido. Já estamos tomando providências. Seu voo seguirá normalmente e qualquer desconforto adicional será prontamente resolvido. Caso desejem, posso acompanhá-las até a cabine do comandante, que também está ciente do episódio." Kayla fez um gesto com a mão. "Está tudo certo. Só queremos chegar em Salvador." "Claro", respondeu ele, com a cabeça baixa e voz contida. A aeromoça, ainda em pé alguns metros atrás, foi orientada a recolher seus pertences e descer da aeronave. A ordem foi dada por rádio, com discrição, mas um dos comissários que escutava a frequência não conseguiu esconder a expressão de choque. O avião inteiro não entendeu de imediato, mas aos poucos o rumor se espalhou.
Camila virou o rosto para a janela. Queria evitar o olhar dos demais passageiros. A vergonha de minutos atrás ainda colava na pele. Mas agora havia uma camada diferente por cima. Dignidade. Ela não tinha levantado a voz. Não implorou. E a verdade tinha vencido, mesmo que fosse só por hoje. O voo seguiu. Não houve mais interrupções. Nenhum pedido de bebida veio com um sorriso falso. Nenhum olhar demorado de estranhamento. Era como se a cabine tivesse sido lavada por um choque coletivo. Uma limpeza forçada da falsa normalidade que sustentava o racismo educado de cada dia. Mas Camila não conseguia relaxar. E Keila, eu ainda tô engasgada. A mulher gritou com a gente como se a gente fosse invasora. Keila respondeu sem tirar os olhos do livro que agora folheava. Porque para ela a gente era. E se eu não tivesse ligado, ela ia continuar achando que estava certa. Camila respirou fundo. E o pior é que se não fosse você, eu não saberia nem por onde começar. Eu ia descer calada. Ia engolir. E ninguém ia saber de nada. Keila fechou o livro com calma. Por isso que a gente não pode mais ficar calada. Ela sabia que estava errada desde o começo. Mas ela achou que podia. E quase conseguiu. No banco da frente, um senhor branco de cabelo grisalho virou discretamente o rosto e disse com voz baixa, mas clara: Vocês têm toda a razão. Eu vi tudo. Foi um absurdo. Sinto muito mesmo. As irmãs agradeceram com um aceno curto. Não era consolo, mas era raro ouvir qualquer tipo de reconhecimento vindo de alguém de fora. 40 minutos depois, o voo aterrissou em Salvador. A porta abriu com a mesma rigidez de sempre, mas desta vez, 3 funcionários uniformizados aguardavam as irmãs na saída da aeronave. Eram do setor de relacionamento da companhia aérea. Senhoras Keila e Camila Moreira? Perguntou uma das atendentes. Sim, responderam as duas em uníssono. Temos um veículo esperando por vocês no portão 4. Foi solicitado pessoalmente pela diretoria. E gostaríamos de agendar uma reunião para ouvir o relato completo do ocorrido, caso estejam dispostas. A empresa está comprometida em responsabilizar todos os envolvidos. Keila segurou a bolsa e caminhou sem dizer nada. Camila, ao lado, deu um meio sorriso. Que bom que agora querem ouvir. Só espero que escutem de verdade. Elas seguiram até o carro preto estacionado ao lado do pátio do aeroporto. O motorista abriu a porta traseira. Era um conforto exagerado, mas, pela primeira vez em muito tempo, não soava como bajulação. Era o mínimo. No banco de trás, enquanto cruzavam os bairros da cidade, Camila abriu o celular e começou a digitar algo. Keila olhou de lado. Você vai postar? Camila respondeu sem parar de escrever. Eu vou contar, com nomes e tudo. Porque a gente não pode ser exceção. A gente não pode esperar alguém conhecer o pai da gente para ser tratada com respeito. Keila não respondeu, mas dessa vez sorriu. Na manhã seguinte, o nome de Keila Moreira já circulava nos grupos internos da empresa aérea. O que deveria ter sido uma operação abafada, virou um problema de reputação com risco real. O vídeo gravado por um passageiro anônimo, mostrando a aeromoça apontando para as irmãs com um tom agressivo e depois sendo retirada discretamente da cabine, viralizou nas primeiras horas do dia. Não precisava de legenda. Não precisava de explicação. Bastava assistir ao olhar de Camila, parado, entre indignado e incrédulo, para entender que aquilo não era um mal-entendido. Era uma escolha. Enquanto isso, no hotel onde estavam hospedadas, Camila organizava os prints e os vídeos que havia recebido por direct. Já tinham chegado relatos de outras mulheres negras em situações semelhantes com a mesma companhia. 2 disseram que foram impedidas de embarcar com seus cabelos trançados soltos por questões de segurança. Uma relatou que foi acusada de tentar ocupar um assento errado, mesmo com o cartão de embarque em mãos. Keila olhava cada relato com a expressão dura de quem reconhecia uma estrutura se repetindo. A gente não pode deixar isso passar, Keila. Camila estava sentada de pernas cruzadas sobre a cama, o notebook no colo, digitando freneticamente. Não é só sobre a gente. Eu sei. Keila respondeu enquanto tomava um café preto na varanda do quarto. Mas a gente tem que fazer direito. Senão eles vão tentar deslegitimar tudo. Dizer que foi exagero, mal-entendido, gritaria. Camila fechou o notebook e se levantou. Você acha que eles vão tentar comprar o nosso silêncio? Eu tenho certeza. Keila deu um gole no café, sem desviar os olhos do mar à frente. Mas o que eles não sabem é que a gente não precisa deles.
Horas depois, o e-mail chegou. Era assinado pelo vice-presidente de comunicação institucional da empresa. Um convite gentil para uma reunião em São Paulo, com tudo pago, hospedagem e traslado. O objetivo? Alinhar percepções, ouvir com atenção e encontrar um caminho de entendimento e aprendizado conjunto. Camila riu alto. Alinhar percepções. Eles estão chamando racismo de percepção. Tradução. Querem apagar o fogo sem admitir que jogaram gasolina. Keila respondeu seca, já abrindo o e-mail de resposta. Ela foi direta. Não viajariam para São Paulo, não aceitariam nenhum acordo privado, e toda a comunicação da empresa sobre o caso deveria ser pública, transparente e precedida por uma nota oficial de desculpas e responsabilização. Naquela mesma tarde, Keila publicou um vídeo curto. Estava sentada à frente da câmera, sem maquiagem, com a mesma roupa que usava no voo. Meu nome é Keila Moreira. Eu sou publicitária, baiana, mãe e irmã. E fui expulsa do meu assento em um voo de primeira classe por ser uma mulher negra. Junto com minha irmã, fomos humilhadas, desacreditadas e ameaçadas por uma funcionária que simplesmente não acreditava que duas mulheres como nós podiam ocupar aquele lugar. A voz dela era firme, pausada. Não havia ódio, nem apelo. Apenas a força de quem está cansada de se calar. Não foi um erro, foi um padrão. E dessa vez nós não vamos fingir que foi só mais uma exceção. O vídeo bateu 100.000 visualizações nas primeiras 6 horas. Jornais começaram a cobrir o caso. Programas matinais chamaram especialistas para comentar. As redes da companhia aérea foram inundadas com comentários exigindo posicionamento. E o mais importante, outras mulheres começaram a falar. Uma professora negra de Belo Horizonte contou que fora revistada 3 vezes num mesmo embarque. Uma advogada do Rio relatou que foi chamada de colaboradora do setor de limpeza, enquanto aguardava em um lounge VIP. Os relatos brotavam de todo o canto do país. Não era mais sobre Keila e Camila. Era sobre todas. 2 dias depois, a companhia finalmente emitiu uma nota oficial. Diziam lamentar profundamente o ocorrido, anunciavam o afastamento da funcionária envolvida e garantiam que estavam revisando protocolos internos para garantir um ambiente mais inclusivo e respeitoso. Mas nada de reconhecer o nome das irmãs. Nada de admitir o racismo. Eles ainda acham que podem controlar a narrativa, disse Camila, indignada, lendo a nota no celular. Não vão mencionar a gente nenhuma vez? Porque se mencionam, oficializam o erro. E se oficializam o erro, abrem precedente. Keila respondeu, com os olhos fixos no notebook. Na tela, ela preparava o primeiro rascunho de uma denúncia formal à ANAC e ao Ministério Público. Decidiram seguir com tudo. Juridicamente, socialmente, publicamente. No fim de semana, foram convidadas para participar de uma roda de conversa em uma universidade federal em Salvador. O auditório lotou. Jovens negras, mães, estudantes de direito, trabalhadoras de aeroportos, todas ali para ouvir, compartilhar e se fortalecer. Keila tomou o microfone com a mesma tranquilidade que havia demonstrado no vídeo. Mas ao vivo, o impacto era ainda maior. O que aconteceu com a gente acontece todos os dias com milhares de pessoas. A diferença é que dessa vez, a gente conseguiu provar. Mas não é sempre que alguém tem um celular gravando, um pai com conexões, ou um sobrenome conhecido. Camila completou. É por isso que a gente tem que gritar. Porque tem gente que nunca teve a chance de ser ouvida. E se a gente ficar em silêncio agora, tudo isso vira só mais uma notícia velha. O auditório veio abaixo. Mas não era um aplauso qualquer. Era o barulho de uma dor coletiva que tinha encontrado forma e voz. Depois do evento, no caminho de volta ao hotel, Keila recebeu uma ligação. Número desconhecido. Ela quase não atendeu. Mas algo a fez tocar na tela. Alô? Senhorita Keila Moreira. A voz era masculina, formal, mas respeitosa. Aqui é Marcos Tavares, presidente da companhia aérea. Estou ligando pessoalmente porque acredito que chegamos a um ponto onde não podemos mais tratar esse episódio como uma crise de imagem. É muito mais do que isso. Gostaria de saber se posso agendar um horário para conversar diretamente com você e sua irmã. Sem assessores, sem advogados. Apenas para ouvir. De verdade. Keila ficou em silêncio por alguns segundos. Senhor Marcos, ouvir agora é o mínimo. Mas isso não apaga o que fizeram com a gente. Nem o que fazem com tantas outras todos os dias. Não é só sobre nossa dor.
É sobre o sistema que vocês sustentam. Eu entendo, disse ele, pausado. E por isso estou ligando. Porque eu sei que, se essa conversa não acontecer, vamos continuar fingindo que isso não é estrutural. Mas é, e está na hora de mexer onde dói. Keila respirou fundo. Vamos conversar, mas vai ser do nosso jeito. Ela desligou e olhou para Camila. O dono da companhia quer conversar. Camila arqueou a sobrancelha. Agora eles querem sentar com a gente. Não porque se importam, mas porque entenderam que a gente não vai calar. E isso assusta. Muito mais do que qualquer crise de imagem. 3 dias depois da ligação, o encontro foi marcado. Sala reservada em um prédio discreto da própria companhia aérea, em São Paulo. Nenhuma imprensa, nenhum assessor de comunicação. A exigência de Keila foi clara. Se houvesse qualquer tentativa de manipulação ou exposição, elas sairiam na mesma hora. Chegaram com passos firmes, vestindo o que queriam, do jeito que queriam. Keila de calça jeans escura, camiseta branca e o cabelo preso num coque alto. Camila, de vestido midi e tranças bem cuidadas caindo pelos ombros. Nada de terninho, nada de personagem montada. Eram elas mesmas. E isso já era mais do que suficiente. Na sala, Marcos Tavares aguardava, em pé, sem celular na mão, sem pasta, sem ninguém ao lado. Ao vê-las entrar, estendeu a mão, mas não forçou o contato. Apenas disse, obrigado por virem. Keila assentiu. Camila cruzou os braços e se encostou na cadeira, sem sentar. A gente não veio aqui para ouvir desculpas de novo. Disse ela direta. Já lemos a nota, já vimos a repercussão. O que você quer, de verdade? Marcos respirou fundo e puxou uma cadeira. Sentou-se devagar, como quem pisa em território que sabe que não é mais seguro. Quero escutar. E quero propor mudanças, de verdade. Camila ainda estava cética, mas Keila deu um passo à frente e sentou-se de frente para ele. Que mudanças? Ele olhou para elas com uma expressão cansada, mas sincera. A empresa nunca teve um protocolo específico contra abordagens discriminatórias. Treinamos nossos funcionários sobre atendimento, mas não falamos sobre raça, sobre viés inconsciente, sobre desigualdade. Isso tem que mudar. Keila cruzou as mãos sobre a mesa. E por que agora? Porque agora não dá mais para fingir que isso não está acontecendo. Porque o que vocês passaram virou espelho. E o que se refletiu ali assustou até quem fingia não ver. Ele parou. Eu tenho filhas. E eu não quero que elas cresçam achando que privilégio é direito. Camila finalmente se sentou. E o que exatamente você está propondo? Um programa nacional de combate ao racismo institucional dentro da companhia. Treinamento obrigatório para todos os funcionários, do chão ao topo. Comitê de diversidade com autonomia real. E um fundo para apoiar mulheres negras que denunciem discriminações em ambientes de viagem e transporte. Começando com vocês duas, se toparem nos ajudar a estruturar. O silêncio que se seguiu foi denso. Keila olhou nos olhos dele. Isso é porque você acredita, ou porque você tem medo do que pode acontecer se não fizer nada? Ele não desviou o olhar. Os dois. Camila apertou os olhos como quem testa se a resposta é verdadeira. Depois de alguns segundos, soltou um breve. Justo. Keila não sorriu, mas falou com clareza. Se a gente aceitar participar disso, não vai ser como símbolo. Não vamos ser as pretas que perdoaram a companhia aérea. Vamos cobrar. Vamos ser ouvidas. E vamos falar o que precisa ser falado, ainda que doa. É isso que eu quero, respondeu Marcos. Porque do jeito que está, não dá mais. Ficaram na sala por mais de 2 horas. Falaram de estrutura, de cultura organizacional, de como o racismo não era um desvio de conduta, mas o próprio alicerce de boa parte das políticas internas. Falaram de números, da ausência de lideranças negras, dos critérios subjetivos usados para promoções, do racismo travestido de perfil da marca. Nada foi suavizado. Ao sair da reunião, as irmãs caminharam em silêncio até o elevador. Só quando a porta se fechou, Camila falou. Você acha que ele vai fazer mesmo? Acho que ele sabe que, se não fizer, a gente vai fazer por fora. E vai doer mais. No dia seguinte, Keila publicou um novo vídeo. Rosto firme, iluminação crua, nenhuma música de fundo. Ontem tivemos uma reunião com a presidência da companhia aérea. O motivo? Responsabilização. A partir de agora vamos participar ativamente da criação de um programa de combate ao racismo institucional dentro dessa empresa.
Isso não anula o que vivemos, mas pode impedir que outras passem pelo mesmo. No fim do vídeo, ela foi enfática. Isso não é reconciliação, é construção. Com cobrança, com vigilância e com gente preta decidindo, pela primeira vez. Os comentários se dividiram. Muitos comemoraram, outros acusaram de negociar com o inimigo. Mas nenhuma crítica foi capaz de apagar o alcance daquele passo, porque, pela primeira vez, duas mulheres negras não estavam apenas relatando uma violência, estavam moldando a resposta. No mês seguinte, a empresa lançou uma campanha institucional chamada Lugar de Respeito Não Se Contesta. Nos vídeos, funcionários da companhia liam cartas reais de passageiros negros que haviam passado por situações discriminatórias. Não havia efeitos, nem narração. Só os rostos deles, lendo, chorando em alguns trechos, visivelmente desconfortáveis. E era isso mesmo. Era para incomodar. Kayla e Camila não participaram do comercial, mas estavam na reunião de aprovação. Foram elas que disseram que não queriam nada polido. Nada que tornasse o racismo palatável. Se fosse para fazer, que fosse real. Durante a campanha, uma nova página foi criada no site da empresa. Lá, qualquer pessoa poderia relatar situações de discriminação, com garantia de acompanhamento. O comitê que analisava os relatos tinha maioria negra, pela primeira vez, mas nada disso apagava a ferida do início. Uma ferida que, mesmo cicatrizando, deixava marcas. Um dia, durante uma viagem de conexão em Recife, uma funcionária do aeroporto reconheceu as irmãs. Ela se aproximou com olhos úmidos e voz trêmula. Eu vi tudo. Vi o vídeo. Eu trabalho aqui há 12 anos. E já vivi coisas que não tive coragem de contar nem para minha mãe. Mas ver vocês falando me deu força. Hoje mesmo eu denunciei um supervisor que me fez passar vergonha na frente de um passageiro. Eu quase não consegui dormir ontem. Mas agora eu tô firme. Obrigada. Camila a abraçou. Kayla colocou a mão no ombro da mulher. Não agradece. Só passa adiante. Isso é só o começo. Na viagem de volta para casa, sentadas lado a lado, sem ninguém questionando se os assentos eram delas, Camila olhou pela janela e depois para a irmã. A gente não mudou o mundo, mas mudou alguma coisa, né? Kayla sorriu de leve, pela primeira vez em dias. A gente moveu o chão, e agora eles vão ter que andar diferente. 2 semanas depois, as coisas pareciam ter voltado ao normal. Mas o normal agora era outro. Kayla acordava todos os dias com dezenas de mensagens de desconhecidos. Alguns compartilhando histórias parecidas. Outros pedindo conselhos, perguntando como agir, com quem falar, o que fazer quando a violência viesse disfarçada de dúvida, quando a humilhação fosse polida com sorriso corporativo. Camila, por sua vez, passou a participar de encontros em escolas, rodas com outras mulheres negras, eventos em coletivos de juventude. Falava de enfrentamento, mas também de estratégia. Da importância de não cair na armadilha de só reagir, e de como estruturar resposta que crie futuro, não só escândalo. Mas nem tudo foi aplauso. Nas redes começaram a surgir comentários maldosos. Estão se aproveitando, fazendo carreira em cima de uma briga. Se fossem brancas, ninguém ia falar nada. E o clássico, racismo não existe, é vitimismo. Kayla lia alguns, mas não respondia. Já tinha entendido que o desconforto que causavam era a medida da força do que haviam feito. Era mais fácil chamá-las de oportunistas do que admitir que 2 mulheres negras tinham peitado uma das maiores empresas do país e exigido, e conseguido, mudança. Uma noite, no silêncio da casa em Salvador, as 2 sentaram na varanda. O vento da praia carregava umidade e lembranças. Kayla bebia chá. Camila mexia no celular. Você viu? Perguntou Camila. Saiu a matéria na revista. Com nosso nome. A campanha toda foi indicada para Prêmio Internacional de Diversidade. Prêmio? Kayla deu um meio sorriso. Eles vão premiar agora? Não por causa deles. Por causa do que a gente forçou a acontecer. Não vamos negar isso, não. Mesmo se eles tentarem capitalizar em cima. Kayla balançou a cabeça, pensativa. Engraçado. Eu só queria sentar no meu assento em paz. E acabou virando isso tudo. Camila largou o celular. É porque nunca foi só sobre um assento, Kay. A gente só estava ocupando o que já era nosso. Mas eles não estavam prontos para ver. O silêncio que veio depois não era pesado. Era cheio. De consciência. De decisão. De algo que tinha mudado por dentro.
Na semana seguinte, receberam um convite inesperado. O Senado Federal faria uma audiência pública sobre práticas discriminatórias em companhias aéreas e convidava as duas para compor a mesa, não como vítimas, mas como especialistas na vivência e na construção de medidas reais. Kayla não hesitou. A gente vai. O auditório estava cheio. Parlamentares, ativistas, representantes de empresas. Quando as duas subiram ao púlpito, não pediram silêncio, não pediram atenção. Elas já tinham. Camila começou. Durante muito tempo, nos ensinaram que dignidade era algo que se pedia, que respeito vinha quando a gente se comportava, quando falava baixo, quando não causava. Mas o que a gente aprendeu e viveu é que mesmo fazendo tudo certo, ainda nos tratam como invasoras. Porque o problema não é o nosso comportamento, é a estrutura. Kayla completou, com voz firme. Não estamos aqui para pedir desculpas por existir, nem para agradecer quando param de nos agredir. Estamos aqui para dizer que cada mulher negra tem direito a ocupar todos os espaços e que toda instituição que lucra com o nosso trabalho, com a nossa imagem, com o nosso consumo, vai ter que nos respeitar. Não por boa vontade, mas por justiça. Ao final da audiência, uma moça da plateia levantou a mão. Era jovem, pele escura, uniforme de funcionária de limpeza. Eu só queria dizer que hoje, pela primeira vez, eu senti que alguém falou por mim, e que um dia eu quero falar por mim também. Camila desceu do palco, atravessou o corredor e abraçou a jovem. Sem plateia, sem foto, só presença. Nos meses seguintes, a campanha da companhia aérea foi ampliada. Outras empresas começaram a rever seus protocolos. Outras denúncias surgiram, e pela primeira vez, algumas resultaram em demissões, indenizações, mudanças reais. Kayla e Camila criaram um projeto com foco em formação de profissionais negros no setor de aviação e turismo. O nome era direto: Assento Confirmado. Ofereciam oficinas, apoio jurídico, orientação psicológica e uma rede de suporte, porque sabiam que cada vitória só era vitória mesmo se abrisse porta para mais gente passar. Um ano depois, sentadas novamente lado a lado, as irmãs embarcaram para um congresso internacional na Colômbia. Primeira classe, assentos marcados. Nenhum olhar torto. Nenhuma voz sendo erguida contra elas. Mas Kayla ainda olhava para o corredor, atenta. Camila ainda guardava os prints. Porque sabiam que o sistema era esperto, que mudava de roupa, mas não de intenção. E que a vigilância ainda era necessária. Quando o avião decolou, Camila virou-se e disse: "Lembra do dia que tudo começou?" "Lembro. Doeu como nunca. Mas abriu tudo também. E se não fosse aquele telefonema?" Kayla respirou fundo, olhou pela janela. "A gente ainda estaria no portão de embarque tentando explicar para alguém por que a gente merecia respeito. Mas agora a gente não explica mais. A gente ocupa." Camila sorriu. Kayla também. E enquanto o avião cortava o céu, duas mulheres negras seguiam viagem. Não porque ganharam uma batalha, mas porque criaram um caminho. Um que agora, outras também podem seguir. Se você já foi silenciada, desacreditada ou expulsa de algum lugar só por existir, essa história é para você. Inscreva-se no canal, porque mais vozes precisam ser escutadas. E juntas, ninguém nos tira do nosso lugar.